Bom, vamos começar com o webinar sobre o sistema de injeção CP4 BOSS. Quem vai dar este webinar técnico vai ser o César, que ele é gerente de assistência técnica da Lucas, ele é responsável da formação dos cursos dentro da Lucas Training Center e ele trabalhou durante 30 anos na Bosch como gerente de assistência técnica, tanto para o Brasil e para a América Latina. Ele vai começar fazendo uma apresentação mais técnica, no final eu vou explicar um pouco mais sobre a Lucas, e aí a gente vai ter lá no final um espaço para possíveis perguntas. Então, enfim, a gente fica aqui à disposição para responder qualquer dúvida. Eu sou a Itziber Suazo, sou aqui Account Manager e eu trabalho aqui no escritório de São Paulo um pouco como gerente do projeto, tá? Então, o César pode começar quando quiser. Bom dia a todos, meu nome é César Mauri Arruda, conforme a Alciber me apresentou. É um prazer grande estar falando para vocês e a ideia da gente aqui é explicar sobre o sistema de injeção CP4 Bosch. Então, nós vamos começar aí com o nosso diagrama diesel, nosso circuito diesel, como a gente chama, né? A parte muito importante é a medição das pressões, né? Então, quando a gente vê aqui na figura a pressão de pré-entrega, 0,2 a 1 bar, depois a gente tem aqui mais em cima, via MPROP, a gente vai ter 3,5 a 5,5 bar, até no rail, a alta pressão da bomba chega até 2.200 bar. Nesse diagrama que vocês estão vendo aqui, é importantíssimo, especialmente quando a gente tem injetor piezoelétrico, César, essa desculpa um pressão... momento. Ok? Oi? Desculpa, César, um momento. Você está muito baixo. Pode subir a sua tela? Tipo, sua cabeça está cortada. Ok, desculpa. Aí foi. Ok. Como eu dizia a vocês aqui, importante é a linha de retorno dos injetores, especialmente se for injetor piezoelétrico. A gente tem que ter um retorno aqui de 10 bar no sistema Bosch para que funcione os injetores. Ok? Aqui a linha que vocês estão vendo. E o retorno da bomba zero até o tanque, de 0,2 a 1,4. César, isso aí é importante para quê? A pressão eu tenho sempre que ter ela 100% para que funcione todo o sistema. E um outro ponto importante é a lubricidade da bomba, a lubrificação da bomba, essa bomba de alta solicitação. Quando a gente vê aqui mais no diagrama, né, com as peças ovivas, vocês verem aqui a bomba, CP4, depois a válvula MPROP, que está aqui. Nesse caso aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque eu tenho uma MPROP e eu tenho aqui uma DRV. César, duas válvulas reguladoras de pressão. Na verdade, para a gente ter maior precisão no sistema. Veja que a gente tem o tanque. Geralmente, eu posso ter uma bomba elétrica em tanque, que eu chamo, ela pode estar aqui ou pode estar fora do tanque, dependendo de cada aplicação, de cada veículo. E o nosso filtro, né, que a Lucas recomenda, trocar a cada 5.000 quilômetros. César, o manual me pede 10, mas o diesel depende de onde você abastecer, depende da qualidade do diesel. Nós temos um diesel muito bom no Brasil, e especialmente o S10, para evitar, para ter realmente uma precaução maior, a gente troca o filtro com 5.000 quilômetros. Aqui vocês veem a unidade de comando e sensores, né? O nosso injetor, ele pode ser piezoelétrico, pode ser um injetor normal, né? Um injetor Common Rail System. Nesse caso, é um CRI, que é para injetores livianos, e aqui não foge muito do circuito que os senhores já estão acostumados. Né? Esse circuito está na CP3, CP1, eles podem variar um pouquinho de um para outro, mas eu tenho sempre essa disposição. E a bomba EKP, como eu já falei, vou repetir mais uma vez, ela pode estar dentro do tanque, pode estar no tanque, pode não ter, depende da distância, ela pode estar acoplada à própria bomba, né? E a gente vai ter uma pressão de sucção aqui, né?
As características da CP4, ela é uma bomba de alta pressão, a gente chama bomba de 4.1 e 4.2, ou seja, com um pistão ou uma bomba com 2 pistões. Quando tem 2 pistões, né, a disposição delas é em 90 graus, você tem um pistão. E aqui a gente tem a MPROC. É uma carcaça de alumínio, né? Aqui a gente tem o cilindro, na cabeça do cilindro a gente tem a válvula aqui, uma válvula HP integrada, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa válvula, né? E eu posso ter uma ou 2 linhas de pressão, né? A sucção e a pressão, que é a quantidade medida, é sempre via MPROP, ou ZME, como vocês chamam, né? Existe possibilidade de eu ter uma bombinha que a gente chama de EKP, uma bomba César, na própria bomba, ok? Disculpa, César. Oi? Es que você está, tipo, está se deslizando para baixo, entendeu? Tá, ok. Consegue se Vamos, manter assim? continuamos outra vez aqui, né? E a gente tem uma válvula de retorno, a gente está sempre acostumado com a CUV, que tem 3 pressão, uma válvula de lubrificação, né, que trabalha com 3 pressão, conforme o gráfico que vocês têm aqui do lado. Tem, por exemplo, de 0 a 1, de 2 a 3, de 3 a 5, que é a válvula de lubrificação, válvula em cascata. No caso da CP4, a gente tem uma UV, que é uma válvula de retorno, vai trabalhar aproximadamente aí com 4.3 bar na bomba. Então, qual é a função dessa válvula UV aqui? É amortecer o impacto dos pistões e manter a pressão na bomba, a principal função desta válvula. Então, a gente tem uma válvula de retorno agora, existe uma ferramenta especial para tirar, e depois eu vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem o pistão, né, onde a gente chama, né, a cabeça do cilindro. Esse pistão aqui, ele é fácil de desmontar, né, onde vocês estão vendo aqui a caça, né, depois eu tenho aqui o pistão, no número 2. 3, eu tenho a válvula de alta pressão. Essa válvula, ela está aqui, ela é pressurizada aqui, não é possível substituí-la. A válvula de sucção, sim. E quando a gente extrair essa válvula, não vamos extrair na bomba, não vamos remover ela na bomba, porque quebra a carcaça, porque é um torque elevado, de 90 newtons metros. Não? Então, aqui eu tenho a valinha de vedação, eu tenho válvula, mola, essa válvula de sucção, e a válvula de pressão. Então, para a gente tirar isso, temos que remover da bomba. E aqui um outro ponto importante, é esse acople da bomba aqui, que nós precisamos ter ferramentas especiais, porque leva um elevado torque aqui pelo tamanho do eixo, tamanho do acople, que a gente vai ter 80 newtons, e depois para extrair, realmente é bastante complicada, às vezes ela está bem impregnada aqui, já que são peças cônicas, né, praticamente travada. E depois de a gente sacar esse acople, nós não podemos reutilizar novamente. É necessário a troca do mesmo, ok? Na bomba, a gente pode fazer alguns testes bem interessantes, como a gente faz na CP3 também, né? Se a gente fechar aqui as saídas, uma ferramenta em forma de Y, vocês bem podem fazer também aí nas suas oficinas, fechar as saídas e para verificar o vazamento. Você pode colocar num tanque aqui e colocar uma pressão de 6 bar por 5 minutos, né? E verificar vazamentos possíveis. É possível até um vazamento no retentor. Então, praticamente, isso é um teste de retentor. Você coloca a bomba sob pressão de 2 para 6, mínimo 3 vezes, no intervalo de 3 segundos. Não deve sair bolhas de ar. Isso é um teste bem legal de se fazer. E aqui tem um outro detalhe importante, que é um adaptador. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque quando vocês tiverem 2 retentores, esse flange é possível ter 1 ou 2 retentor. Então, é importante colocar uma pressão de ar aqui, né, 0,5 bar por 1 minuto, e verificar se não vaza. César, se tem 2 retentores e eu montei a bomba,
eu monto só com um retentor para fazer o teste. Depois eu coloco o segundo retentor e repito. Isso a gente faz como final, mas eu coloquei aqui porque é muito importante essa informação, né? E quando a gente coloca no manômetro, também com óleo ISO, né? Sempre com óleo ISO, nunca com óleo diesel, a gente define uma pressão de quanto? Primeiro 100 bar, depois vai a 250, 400, um após o outro, e esperar alguns segundos. A pressão não deve cair mais que 5 bar. E como deve ser feito isso na CP 4.2? Eu tenho 2 saídas, eu faço na outra saída também, e eu coloco sempre a pressão aqui do relógio. E na saída de 2 cilindros de uma vez, é onde eu vou conseguir fazer esse teste de estanqueidade, é muito importante, né? Ok, para desmontar a bomba. Oi? Desculpa, tenta se manter aí, porque você fica cortado pela metade. Perfeito. Vou organizar um pouquinho aqui a tela, aqui, como eu estou. Isso. Então, como desmontar a M-Prop? Né? Colocar a bomba num suporte, retirar os parafusos e girar a válvula. Geralmente, quando você tira, tem que tirar nessa posição que está aqui a figura. Você tira e verifica se não existem partículas. Há muito tempo atrás, quando tinha partícula, a gente não podia a bomba, porque não existia peças. Hoje em dia, não. Hoje já existe peça, Lucas tem as peças, depois a gente vai mostrar que peças a gente tem, e é possível, sim, com exceção da carcaça, quando a carcaça estiver muito danificada, é um pouco mais difícil, mas geralmente a gente pode fazer o reparo da CP4. Né? Geralmente tem algumas que tem um filtrinho aqui na entrada, né? Então, se existir, você pode sacar esse filtro e pode substituí-lo também. E tem um sensor de temperatura, nem todas as aplicações têm sensor de temperatura. Quando tem, a gente pode substituir. César, por que eu vou substituir? Quando ele estiver danificado. Qual é o valor da resistência? 2 a 3 kΩ com temperatura ambiente aí de 20 graus. Como pode ser desmontado com uma chave normal e um torque de 26 a 28 newtons-metros. Quais são as variantes da válvula de retorno? A verdade, eu tenho 2 variantes. Essa que eu uso a ferramenta, eu posso substituir. Aquela que é hexágono, eu não posso substituir essa válvula, ok? Bomba alimentadora. Qual é os cuidados que eu devo ter? Que essa bomba a gente chama de EKP, é uma bomba de sucção, ok? Como é que eu vou desmontar? Fácil, tirando os parafusos, e é necessário cuidar com as peças, porque 3 tipos de bomba, dependendo da aplicação. As EP parafuso, a 43 e a 41 com 2 entradas de baixa pressão, ok? Então, essas são as variantes. Mas eu posso tirar, posso fazer a limpeza na bomba, e se tiver danificado, eu também posso substituir. Desmontando a bomba aqui rapidamente, né? Ideal que eu tenha uma ferramenta para fazer pressão, né, no cilindro, faço pressão no cilindro, solto os parafusos, ok? E depois eu retiro completo, posso retirar completo, o flange com o pistão e o tucho, ok? Retirar o tucho, que está nessa figura aqui, por favor, marquem a posição do tucho, porque os que não têm guia, depois, quando a gente não coloca na posição correta, ele vai, com o desgaste natural, provocando partículas, e aí a gente vai ter o travamento da bomba. Então, de preferência, quando remover, eu tenho 1 ou 2 O-rings, devo substituí-los, porque isso vem no reparo, né? O tucho eu já falei para vocês, e depois eu posso remover os parafusos do flange, que está embaixo. Esse flange eu tenho 2 tipos de flange, tá? Tenho de alumínio e tenho de ferro. César, o que é importante saber disso? É o torque deles, né? De 10 e depois o outro 12 newtons metros aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Esse flange,
ele pode ter 2 retentores, pode ter um retentor. Eu utilizo um sacador de 3 pernas que a gente encontra no mercado, muita facilidade, para extrair sem bater, sem golpeá-lo com martelos. A gente tem a ideia de bater, mas é melhor não, melhor usar a ferramenta correta. Antes de tirar o eixo, para você verificar a situação da bomba, você pode medir a folga axial, é de 0,15 a 0,30, ok, César? Eu meço. Se a folga estiver muito fora, eu consigo ajustar? Não, só com a substituição da carcaça, ok? Você não pode ajustar essa folga, tem que estar entre 0,15 e 0,30. Depois você retira o eixo e, claro, que vai substituir os retentores. Para soltar a válvula de sucção, conforme eu mencionei anteriormente aos senhores, eu preciso usar uma ferramenta, prender na morsa, e quando tirar aqui o cilindro, o flange, eu tenho que colocar na ferramenta e soltar. Lembrando que o torque aqui é altíssimo, estou falando aqui de 90 newtons-metros. Se eu soltar na bomba, César, o que pode acontecer? Quebrar a carcaça. Como eu já mencionei, a carcaça é alumínio. Então, por favor, os senhores atentem, tenham esses cuidados aí, para não ter uma surpresa desagradável. Aqui eu estou falando dos torques da bomba 4.1 e da 4.2. Bomba de engrenagens, né? 10 newton-metros, sensor de temperatura, conforme eu mencionei, lá de 25 a 28 newtons. E aqui a gente tem os parafusos, né, da M-Prop, 5 newtons. Eu tenho aqui os parafusos do flange do cilindro, que é 15 newtons, né? E aqui também, eu já mencionei para vocês, né, que é praticamente 10 a 15 newtons, dependendo do flange. E o acople é 80 newtons. E quando retirar aquele acople que eu falei, não podemos reutilizá-los, teremos que trocar esse acople. Na CP4, o desgaste, onde eu vou verificar, é aqui, dentro do cilindro, se eu tenho esse desgaste, e no fundo da carcaça, nas setinhas verdes aqui. Se existir esse desgaste, não coloquem peças novas, porque não vai funcionar, a gente vai ter problema. Então, o ideal é fazer o quê? Substituir a carcaça. Ah, César, mas eu consigo fazer esse assento novamente? Não, tranquilo, se você consegue retificar isso e deixar tudo às mil maravilhas, depois que eu obtenha tudo, o calço, mas é arriscado, lembrando que a pressão da bomba é 2.200 bar e ela tem um giro muito alto. Então, se eu fizer bem esse trabalho, eu vou ter êxito, mas se não, eu vou ter somente prejuízos, ok? Aqui, a flange, né, onde eu vou montar o retentor, e sempre com ferramenta, e de preferência aqui, se você tiver uma prensa manual, para não bater o retentor. Isso vale para a bomba e vale mais também que tem carcaças de alumínio, né? Aqui nós vamos instalar os novos O-rings, né? Sempre substituindo por um novo, e depois a Tsib vai falar que nós temos peças também para essa bomba, ok? E para colocar, aqui para colocar e para tirar o flange, né? Sempre substituir o retentor e utilizando essas guias, né? Importante utilizar as guias e depois colocar os parafusos e apertar com 10 newtons-metros, conforme a gente falou lá do torque, né? Aqui existe um detalhe, na hora da montagem, quando você colocou o ideal é sempre o puxo em morto inferior. Existe até uma ferramentinha para você travar ele aqui, né? Também, tanto a 4.1, que você vai colocar um só, como a 4.2 também devem ser colocadas em PMI, especialmente se ela não tem a guia, né? Para não forçar o tucho, porque o tucho tem que ficar bem alinhado, que a gente sabe que o principal problema dessa bomba é o desgaste do tucho e do eixo.
Então, às vezes, precocemente, ou falta de lubricidade, ou que o próprio tucho ele vire, ele vai danificar. Para montar o cilindro, utilizar as guias e a ferramenta para pressionar a mola. Depois de pressionado certinho aqui, você pode colocar os parafusos e dar o torque, mas sempre com o auxílio de uma ferramenta para que você não fique forçando com as mãos, com o parafuso, porque ele vai ficar forçado e às vezes um pouquinho atravessado. Então é importante utilizar as guias e a ferramenta. Montar o novo anel de vedação. Isso tudo, pessoal, que eu estou falando é depois que a gente fizer o asseio da bomba, depois que a gente lavar a bomba, limpar tudo certinho, pode colocar até na ultrassom as peças, se necessário, mas depois de tudo lavado, depois de tudo limpinho, e substituir as peças velhas por peças novas. Montar um novo anel de vedação, na M-Prop também aqui, e tem esse anelzinho que a gente tem uma ferramentinha para colocar também. Montar a M-Prop, montar a válvula aqui com o devido torque, né, na válvula de... e montar o retentor com a prensa manual, conforme eu falei a vocês, para não danificar nenhuma peça, né? Bem, aqui eu tenho algumas peças, talvez a Altizib também vai mencionar, essas peças, as peças Lucas que a gente tem, o eixo, a gente tem o kit de válvulas, né, para 1 e para 2 cilindros, e a gente tem o reparo de peças que vai aqui. A gente tem até a aplicação aqui, a gente tem para Ford, para GM, Duramax, a gente tem para Volkswagen, Amarok. Então, é importante utilizar peças de boa qualidade. Então, a gente tem essas peças aqui. Aí, o pessoal pergunta, né, para mim, César, a Lucas vende equipamento para testar a bomba? Porque a gente sabe que a Bosch vende um equipamento muito bom, um equipamento fantástico, e tem um preço bastante elevado, você precisa ter bancadas especiais. A Lucas, ela tem para vender também, e não precisa, se você já tem uma bancada, não precisa você adquirir a bancada. Se você não tem, a Lucas também tem uma bancada para vender para você. Importante é um kit básico que você precisa ter para as bancadas e um simulador. Ah, César, mas minha bancada, ela é de testar. É possível testar a bancada de prover. Ah, bancada com célula de medição. Não tem problema. Você pode utilizar a bancada que você tem aí. De preferência, uma bancadinha acima de 12 cavalos, né? 15 cavalos é indicado. Você possa testar esta e outras bombas. Então, quando eu tenho esse kit, quando eu tenho um simulador, e aí eu vou aqui no quadro lá, do lado, eu já coloquei para várias bombas aqui, Denso, Delphi, CP1, CP3 Bosch, CP4, até para CP5 a gente tem. Então, você com esse kit, mais o simulador e o kit de CP4, você consegue testar essa bomba e ver se a bomba está boa ou não. Então, aqui eu tenho também Denso HP1, HP3, Delphi, e a gente tem essa mesma configuração também aqui para injetores, também é multimarcas, nós somos multimarcas, a gente não tem o compromisso com uma só marca, a gente atende todas as marcas que estão no mercado, ok? E qualquer dúvida, vocês podem contactar a gente ajuda na configuração, a gente passa preços para vocês, mas a gente tem equipamento, sim, para testar todas as bombas, inclusive a bomba CP4. Pois a Altizib pode falar um pouquinho mais sobre isso para vocês também, ok? Teste em bancada e revisão final, né? Como eu falei para vocês, quando existe 2 retentores, a gente monta um retentor só, testa a bomba, e depois a gente coloca o segundo retentor e vai refazer aquele teste de ar lá que eu falei no início, para a gente verificar como é que está, como é que saiu a bomba. Depois disso, depois de revisada a bomba, claro, a gente tem treinamento para isso, e eu procurei abreviar o mais rápido possível, porque se trata de um webinar, ok? Então, aí agora eu vou passar a palavra para a Altizib, e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, a gente vai responder as perguntas de vocês, né?
Muito obrigado pela atenção, espero que eu pude esclarecer algumas coisas nesse pouco espaço de tempo. Alciber, por favor, você Sim, tem a aqui. palavra. Hola, na verdade eu vou falar um pouco mais sobre o que seria a parte comercial. Vou, assim, brevemente, né, explicar um pouco os componentes, o produto que a gente, a gama de produtos que a gente tem, qual que é o projeto que a gente está tendo aqui, e, bom, no final a gente vai ter esse espaço para responder a possíveis dúvidas. Pode passar aí. Quer que eu passe para você, Alciber, aqui? Sim, eu não posso passar, de fato. Essa transparência, ok? Isso mesmo. Então, entre a gente aqui no Brasil, o que nós fazemos? Nós importamos componentes desde a Espanha, tá? Que nossa base principal estaria baseada na Espanha, em Pamplona. A gente tem no nosso catálogo mais de 10.000 referências de componentes, tá? Então, como vemos na imagem, temos tanto válvulas para injector como rail, que são as válvulas também de bastão, as que vemos lá. Temos as válvulas reguladoras, temos kits de reparação de bomba, e, ou seja, com essas mais de 10.000 referências que a gente consegue atender as 4 principais marcas do mercado, tá? Que são Siemens, BTO, Denso, Delphi e Bosch, assim como os principais sistemas, ou seja, unidades, HEUP e Common Rail, tá? Pode passar. Estes são outros exemplos dos componentes que a gente tem, porque o nosso portfólio é bem variado, né? Então, pode encontrar isso desde componentes para unidades, até componentes para Common Rail, passando por componentes para bomba, o reparo da CP4, que a gente conversou, que nós temos um kit que tem o que é conjunto do reparo para a CP4, incluindo o eixo. Então, aqui vemos também que a gente dispõe, né, de kits de reparação de bombas, de solenoides, de bicos. Deixa eu passar. Tá, e o que a gente faz, né, com todos esses componentes, com essa ampla gama, esse portfólio tão amplo que a gente fabrica na Espanha, nós importamos esses componentes aqui no Brasil, certo? E aí a gente está procurando parceiros que sejam Lucas Reman Factories, ou seja, que esses parceiros, que em geral são especialistas, eles já são bombistas, já têm o que seria o conhecimento, porque isso ajuda bastante no assunto das garantias, por exemplo. O que a gente faz é que essas Lucas Ramon Factory compre os componentes da Lucas, que são multimarcas, esse seria um dos nossos principais benefícios, e faça o que é a remanufactura dos injectores. Então, consequentemente, uma factory, por exemplo, que a gente tem aqui agora em Rondônia, ela consegue fabricar 10.000 injectores remanufacturados, o sea, perdão, 600 injectores remanufacturados. Mas o exemplo, o melhor exemplo, na minha opinião, né, é a da nossa própria fábrica na Espanha, que eles conseguem fabricar uns 7.000 injectores ao mês, tá? Pode passar, César. Então, ser parte desse projeto da Lucas Reman Factory tem alguns benefícios, né? Sobretudo, tem acesso a um portfólio muito amplo de produtos, forma parte de uma marca que tem mais de 150 anos de experiência no mercado, ou seja, otorga uma visibilidade mundial. Além disso, quem quiser participar no projeto de Lucas Reman Factory, vai ter uma exclusividade de território, tá? Como a gente sabe que ser parte do projeto ao mesmo tempo é fazer um investimento, né? A gente oferece essa exclusividade do território para que os nossos parceiros se possam desenvolver. Obviamente tem acesso a toda a gama de produtos Lucas com um 20% de desconto sobre a tabela. A gente também tem o apoio técnico da Lucas, que está aqui o César, e a gente trabalha com outra pessoa também no time. E, em geral, a gente, tendo em conta qual que é o mercado brasileiro atual, este modelo de negócio já está sendo bastante bem sucedido aqui. E, inclusive, agora passando à seguinte diapositiva, inclusive, a gente atualmente dispõe de 8 Lucas Reman Factory já implantadas ou em processo de implantação. Como vocês podem ver lá no mapa, a gente está colocando em diferentes regiões. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande
Então, deste jeito, desta maneira de ver as coisas mais regionalmente, a gente consegue atender muito melhor que o mercado brasileiro. Então, atualmente disponemos de uma factory, uma Luca Ramon Factory em Pará, que cabe acessórios. Temos outra em Minas Gerais, que bombas diesel bom despacho. Temos outra em Campinas, que seria bomba Arla. Outra em Ribeirão Preto, que é CTD. Outra en Palmeira das Misoes, que sería 2 lá en Río Grande do Sul. Tenemos a de Baco en Río Grande do Sul tamén en Santo Ángelo. A Goiás Monrail, que está o último dos parceiros que está sendo parte do proxecto que está situada en Goiânia. E a Forte Diesel, que estaría en Rondônia. Então, um pouco com isto é para vocês verem, né, o projeto que a gente está fazendo. E dentro deste projeto estão entrando estes webinars, que este é o segundo webinar que a gente está tendo, mas obviamente iremos... Alciber, eu só queria Sim. saltar um pouquinho aqui. Nas próximas semanas, a gente já vai estar montando a Bomba Arla, aqui em Campinas, e o Cabeça, né, lá no Pará. A gente vai estar já estará montando os equipamentos que no Cabeça já chegou, e aqui na Bomba Arla também na próxima semana, próximo mês vai estar, ok? Isso. Não, na verdade vai estar agora esta semana, mas Maravilha. Isso é um pouco. Então, eu vou ver agora, passando para a parte de perguntas, eu vou ver aqui. A gente tem um par de perguntas para responder, tá, César? Ok. Então, aqui, João desde Minas Gerais está nos perguntando qual é a função da válvula de retorno na CP4? Ok, essa válvula, a função dela é amortecer o impacto do pistão, quando eu tenho dois ou mesmo que eu tenha um pistão. Essa é a função principal dessa válvula, embora ela tenha também a função de manter a pressão dentro da bomba. Ok? E temos aqui desculpa, outra pergunta por parte do Fábio, que ele nos pergunta qual que é a pressão da válvula de retorno? É 4,3 máximo. Ela chega a 5 bar, mas a válvula de retorno regula a 4,3 exatamente a pressão dentro da bomba. Bom, por enquanto a gente não tem mais perguntas, então acho que por nossa parte já era. Espero que vocês tenham aproveitado o webinar. Acredito que todo mundo tenha aprendido alguma coisa. Se qualquer pessoa precisar de alguma coisa por parte da Lucas, vocês têm meu e-mail, que veio no flyer da inscrição. E se precisarem de mais perguntas para vocês, ou dúvidas, eu não tenho problema, eu passarei para ele. Tá bom? Muito obrigada. Ok, pessoal. Obrigado a todos. Tenham todos um bom dia e uma excelente semana de trabalho. Obrigada. Abraços. Tchau, Tchau. tchau.